algumas pessoas me pediram para que eu gravasse, porque não iam poder participar, né? Estão viajando e tal. Então, vou começar a gravação agora. Gostaria também de reforçar a questão do Mentimeter, não sei se todo mundo viu. Eu vou compartilhar para vocês a primeira leva aqui, já tem bastante gente que está participando ali da nuvem. Deixa eu ver. Isso. Estão conseguindo ver, né? As palavras que já apareceram aqui. Estão conseguindo ver? Inovação, atualidade, aprendizado, conscientização, advogado fora da caixa, compliance, conhecimento, atualização, que é ética, ética bem legal essa palavra, que é parecido. Eu vou passar o link de novo ali, que ele pode ter se perdido. Amanhã a gente continua, né? E também durante a minha apresentação eu já passo de novo o link. Vamos ver aqui. A Sumaya falou: esse ramo do vestiário é muito grande e global. A Zara, com outros magazines, possuem fábricas no mundo todo. Seria bem impossível todos os funcionários diretos. O Gleidson falou que se não houver investimento nas universidades do Amazonas, Roraima, Acre, Pará, não será o capital, tampouco empresas listadas em bolsas que irão preservar esse bioma. Não será o capital estrangeiro. Não sei se o Gleidson fala do norte também. Essa questão de defender o norte. Norte, né? Só norte mesmo. João, eu posso falar um pouquinho? Pode, claro, claro. Eu queria dizer que assisti, então, a palestra da Isabela, parabéns. Né? Realmente tem muito diálogo sobre o que, né, a minha exposição também, então amanhã eu até anotei aqui algumas coisas, amanhã eu vou trazer algumas coisinhas da fala dela para pontuar, assim, né? Então, só para dizer aqui que estou acompanhando e amanhã vou trazer de novo algumas questões aí da sustentabilidade do ESG. Pois é. Oi, Camila, seja bem-vinda. A Camila vai falar amanhã, né? Vai fazer a palestra dela amanhã, vai falar. E aí, amanhã, então, a gente conversa mais um pouco com a Camila e ela está aqui conosco prestigiando o evento hoje. Então, acho que é isso. Eu vou achar de novo aqui o link para a gente falar do Mentimeter. E aí, quem quiser continuar ali nossa nuvem de palavras, aí vocês podem continuar aqui. A nuvem de palavras, tá? Então tá, eu vou compartilhar o meu trabalho agora, com a minha apresentação. Espera só um minuto, tá, pessoal? Que eu tenho que achar aqui que eu estava com a outra aberta aqui. Estou conseguindo ver tranquilo, né? Tá dando para ver? Então, beleza, Renato, obrigado. Então, o tema da minha palestra, né, o título é A Era do Impacto e o Direito 4.0.
me apresentando, né? Eu sou o João Paulo, eu sou o coordenador aqui do Novos Profissionais do Direito. Eu moro em Itapoá, por isso que essa minha foto aqui é na praia. Eu sou bacharel em Direito e Publicidade, já falei, sou mestrando em Direito. Itapoá, Santa Catarina, desculpa, litoral norte de Santa Catarina, extremo norte de Santa Catarina, quase do lado de Guaratuba, que é no Paraná. Então, quais são os pressupostos dessa era do impacto e desse direito 4.0 que eu vou falar? São pressupostos que a gente estaria vivendo sobre um novo paradigma a partir das tecnologias da comunicação também, né, da tecnologia da informação, e que isso seria isso traria um mundo hiperconectado e até mesmo uma nova ciência, não necessariamente por causa das tecnologias da informação, mas pela lógica das redes. E também, por isso, uma nova ciência e uma nova ciência da economia e uma nova ciência do direito também. Isso tem muito a ver com o que eu tenho pesquisado no mestrado. Então, o autor que eu trago para falar sobre a era do impacto é o Jaime Marins. Ele é o presidente do Instituto Legado aqui de Curitiba, ele é um advogado. E ele escreveu um livro, né, que é chamado A Era do Impacto, e ele fala sobre isso, que jamais tantas pessoas tiveram a capacidade de compartilhar conhecimentos, de serem ouvidas e de colaborar em escala sistêmica a partir das tecnologias da informação. E que mais da metade da população mundial, isso é um dado, é uma estatística, tem o poder de estar, né, um poder de estar em todos os lugares e de saber tudo. Então, aqui eu coloquei a questão do compartilhamento, né? E uma questão aqui do Open Bank, que foi um dado que foi conversado semana passada. Aqui a questão até do banco, que é uma instituição que a gente pode pensar, uma instituição bem hierarquizada do mundo moderno, né? No sentido de racionalidade, assim, do que eu esteja falando. Ele acaba se reconstruindo a partir das tecnologias da informação. Eu achei essa imagem bem marcante, legal, só que como eu achei na internet, eu não posso compartilhar muito essa imagem, porque eu não sei a quem pertence. Mas eu achei essa imagem bem icônica sobre o que a gente está falando de uma era do impacto a partir das tecnologias da informação. Então, o James Martins, no livro, ele fala sobre 4 fatores históricos dessa era do impacto. Uma emergência ecológica, a partir de um pensamento da ONU, a partir de uma declaração da ONU de proteção ao meio ambiente, de 1987, então já faz bastante tempo, né? Não tanto tempo assim, porque é perto do ano que eu nasci, então não faz tanto tempo assim. A queda do Muro de Berlim e a queda da dicotomia entre esquerda e direita. Uma crise econômica de 2008, isso é um dado que não é muito falado no Brasil, mas se a gente for ler algumas pessoas que falam sobre economia nos Estados Unidos, elas falam muito sobre essa crise econômica como um marco histórico de queda do capitalismo em si, né? Do capitalismo como uma ciência absolutamente correta, né? E que tudo se resolveria com o liberalismo econômico. E a partir de 2008, com aquela queda como se dizer, de confiança, né? Uma queda de confiança nos bancos e uma queda de confiança na economia, que é um marco também em 2008. E o fator tecnológico, como eu falei, né? Da sociedade em rede, que surge a partir das novas tecnologias de comunicação. Então, o que se fala? Também que a questão da escassez e da abundância. A gente pode falar que a economia que a gente tem como a economia capitalista, que dá as bases para um capitalismo, ela se baseia muito na escassez. Só que como a gente vive numa sociedade que ela
que é uma sociedade da informação. A informação ela não atua pela escassez, ela se expande, ela não gera, ela não é um produto. O conhecimento, a informação, ela se expande, ela tem valor zero e então é uma economia da abundância, né? Então, a partir disso são lógicas diferentes, né? A partir de uma abundância. Então, isso gera novas oportunidades de negócios colaborativos a partir das tecnologias da informação também, né? Uma questão de Airbnb, é usado muito isso. O Airbnb, a Uber até era para ser uma questão de automóveis compartilhados, mas também outros autores falam sobre um capitalismo de plataforma, né? Que a partir de 2008 o capital pegou para si esse conceito e as economias pararam de ser tão compartilhadas. Mas um exemplo que se coloca muito é a questão da maior enciclopédia do mundo, né? Do Wikipedia, que destruiu toda uma indústria a partir do compartilhamento de conhecimento, sem que você tivesse que pagar por aquele conhecimento, sem que as pessoas que geravam aquele conhecimento recebessem qualquer coisa, né? O que também modifica um pouco essa questão da escassez e da abundância a partir da sociedade da informação. E o SSG, que já foi abordado um pouco pela Isabela e a Camila vai falar bastante sobre isso. Então, fundos de investimentos preocupados com a sustentabilidade, né? A gente já comentou sobre isso, eu não preciso me aprofundar tanto sobre isso. Então, aí um outro ponto que a gente fala é sobre a sociedade 4.0, e aí nessa parte eu coloquei aqui algumas questões aqui que eu queria que vocês me falassem se já conhecem esse termo e o que vocês pensam como sociedade 4.0, que eu vou apresentar um autor que fala sobre sociedade 4.0 a partir dessa leitura das tecnologias da informação, né? Isabela, você mesmo. Poderia responder para nós o que é uma sociedade 4.0? Jéssica, minha companheira de mestrado e de muitos artigos que a gente tem pensado em escrever junto, a gente já escreveu um artigo junto. Só que a Jéssica... A Jéssica é a Honda? Não, a Jéssica Honda. Porque eu acabei... Ah, não. Eu acabei de mandar uma mensagem para a Jéssica. Ai, obrigada por participar da palestra. Ah, não é a Jéssica Honda, é outra. A Renata falou de uma sociedade totalmente conectada, né? O Gleidson, ele trabalha, ele é de Manaus, né? Ele estuda na UFMA, trabalha com hotelaria. Não, Maranhão. Não, desculpa. Ah, tá. O FMA, tá certo, você me confundiu. Então, sociedade totalmente conectada, a Renata falou, voltando um pouco ao assunto aqui. E agora nós estamos indo para a sociedade 5.0, né? Pois é, então, o que eu vou falar aqui, na verdade, agora, já que não teve muita resposta, vamos continuar. O que eu vou falar aqui é de um autor que fala sobre essa sociedade 4.0 como Opa! Ah, não, desculpa, vou ler todas as respostas aqui. A Renata tinha dito... o Gustavo falou sobre tecnologia de inteligência artificial. A Renata falou sobre Singapura, né? O Gleidson, estou chamando de Gleidson porque ele não me corrigiu ainda. Ele diz que é graças à oportunidade da sociedade 4.0
Ele está aqui falando com a gente, muito legal mesmo. A Jéssica falou que veio aqui descobrir o que é a Sociedade 4.0. Eu acho importante que as pessoas falam muito sobre Direito 4.0, né? A minha interpretação sobre 4.0, ela vem desse livro do Otto Scharmer. O nome do livro é Liderar a partir de um futuro que emerge. Ele fala que a partir do estágio 4.0, o interesse dos players da economia deixa de ser somente o próprio e se estende uma conscientização compartilhada do ecossistema. Essa conscientização é a internalização das visões e preocupações dos demais players desse sistema. O resultado é um conjunto de decisões e consequências que beneficiam todo o sistema e não apenas parte dele. O que o autor aponta é que ele fala de uma sociedade 1.0, que seria o início ali do direito, o início do Estado, que seria uma sociedade que parte de um caos, fazendo uma análise histórica, né? Parte de um caos para uma necessidade de um autoritarismo, né? De um Estado em si, de um rei, mas não só de um rei. Por exemplo, ele traz a questão de uma favela que necessita... que chama o Estado para intervir naquela favela por uma situação de caos, tal. A sociedade 2.0 seria... Opa! A sociedade 2.0 seria a sociedade ultraliberal, né? Que a partir de quanto mais as pessoas têm essa segurança, elas clamam por uma liberdade que elas tinham perdido na sociedade 1.0. E a sociedade 3.0, que é a sociedade que a gente vive, a maioria das sociedades, né? Estaríamos no estágio 3.0, que seria o capitalismo de stakeholders, que o Otto Scharmer fala. O Otto Scharmer é um autor do MIT. E ele fala desse capitalismo de stakeholders que a gente vive, que seria que grupos teriam... que a partir de uma sociedade 2.0 surgem muitas trabalho infantil, trabalho escravo, tal, e aí surge grupos que defendem interesses e que a gente viveria nesse capitalismo stakeholders de grupos que defendem interesses. Mas que no estágio 4.0, também a partir das tecnologias da informação, a gente estaria vivendo numa nova conscientização, não só conscientização dos grupos, dos stakeholders, mas uma conscientização compartilhada. Então, essa é a visão desse autor que escreveu o livro que é Liderar a partir do futuro que emerge. E ele tem um estudo ele que criou a questão da teoria U, ele e o grupo dele no MIT, que fala que é mais, na verdade, ligada à topologia das organizações das empresas mesmo. E aí ele criou essa questão do estágio 4.0. Lógico, tem várias visões sobre isso, mas eu acho que quando a gente fala de um direito 4.0, a gente pode defender isso como uma crença nova e pensar num direito mais ecossistêmico mesmo, né? Uma vontade nossa de entender um direito 4.0 nesse sentido. Falando para as pessoas do direito, mas também para as pessoas de qualquer área, né? Que estão aqui conosco, por exemplo, o Gleidson, que é da hotelaria, uma hotelaria 4.0, né? Uma conscientização compartilhada e de uma economia da abundância. Então, eu deixo a pergunta, né? Se vocês têm observado essa mudança no direito, vocês têm observado que o direito ele está mais compartilhado, ou se ele continua sendo um direito verticalizado, um direito da elite, talvez, ou se a gente tem ferramentas para ser um agente de mudança nessa era do impacto, né? E como a gente pode atuar a partir disso, né? A partir da sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, até que ponto a gente tem essa possibilidade dentro desses conceitos que eu trouxe hoje, né? Não sei se vocês querem comentar sobre isso ou só levar isso para casa como modo de pensar.
e a gente está aberto a discussões. Eu já terminei minha apresentação. Vocês querem dar a opinião de vocês? Gustavo, o que você achou disso que eu trouxe? Achou que eu tô mentindo, que eu estou sendo muito idealista? Desculpa, Gustavo, você já terminou a faculdade? Eu não lembro. Tô no último período. Ah, tá bom. E No daí? último Então período. é bom, pessoas que estão saindo da faculdade que deem a sua visão. Eu acho. Você cortou o teu microfone, Gustavo? Voltou. Eu penso que a sociedade está em constante mudança, então a tendência mesmo é inovação sempre, né? Igual o direito 4.0, a sociedade, né, 4.0, já estão falando da 5.0. Então eu concordo com o que você falou, porque a gente, o ser humano em si, né, a sociedade, ela está em constante mudança. Se a gente for olhar atrás, que mudou hoje? Muita coisa. Então, eu acho que é questão de adaptação. Eu acho que tem que adaptar e tem que pensar positivo mesmo. Porque se a gente não pensar positivo, a gente continua naquele pensamento de não mudar. Então, eu acho que tem que pensar grande. Por isso que eu concordo com você aí plenamente. Uhum. A Maria Madalena perguntou uma questão da diferença da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0. A Renata falou que tá bom. Calma que eu já tô entrando de novo, sem querer eu sair da... Fechei Tá bom. aqui. Uhum. Então, na verdade, eu acho que as pessoas falam um pouco sobre a sociedade 4.0, a questão da tecnologia, tá, Maria Madalena, para não te deixar sem uma resposta. E a tecnologia, a gente fala agora do 4.0, seria a questão espera só um Quer minuto. que eu responda? Então, eu acho que tem mais a ver com uma tecnologia dos dados e com tecnologia das coisas, né, Isabela? Se você quiser complementar, assim. Então, a 5.0, ela vai absorver a... Tá com 2 microfones, peraí. Não, você tinha que... Você tem que ligar, só tá com um microfone, só tava com um. Pode ligar. Aí, Pronto. isso. Até o final do ano eu tô boa na tecnologia aqui. Então, a 5.0 ela vai colocar o ser humano como centro da sua atividade. Então, ela vai ter toda essa preocupação da responsabilidade social, da responsabilidade de direitos humanos na indústria, né? Seria esse novo passo de conscientização. Entendi. Mas nós ainda estamos vivendo uma modernidade tardia, né? Nós ainda estamos vivendo, nós temos os direitos, mas os direitos não são efetivados, né? Eles estão lá no papel, temos uma Constituição excelente, mas nem o governo nem a sociedade, as empresas, elas cumprem, né? Seja na questão da corrupção, na questão da proteção de direitos humanos, ainda tem situações de assédio, de violência dentro dessa área. Então, seria a 5.0 a integração do ser humano como a busca pelo bem-estar. Uhum. Na verdade, Maria Madalena, depende muito do autor, assim, né? Eu acho que ainda não existe um consenso sobre o que seria a sociedade 3.0, 4.0. Então, na verdade, como quase tudo não, né? Mas as pessoas às vezes falam palavras na internet, mas não tem um consenso, né? Um consenso sobre o que aquela palavra significa, né? Então a gente tem que abordar. Eu, por exemplo, falo sobre pós-modernismo. Se você for ver pós-modernismo, é uma coisa que
Se você não explicar o que você está querendo dizer com aquilo, você está atuando no vazio, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês como está a nossa nuvem de palavras até agora, que surgiu uma palavra que eu achei bem legal, que foi Terras do Norte. E achei bem legal. E advogado fora da caixa também achei bem interessante, porque quando eu estou falando, quando eu coloquei o nome ali, novos profissionais do direito, tinha tudo a ver com isso mesmo, né? Com advogado fora da caixa. Não precisa nem ser o próprio advogado em si. Pode ser o jurista, o bacharel fora da caixa. O acadêmico. O acadêmico. O acadêmico. Isso. E nós aqui do grupo, João, você até complementou, nós temos uma pegada muito acadêmica, porque tanto o João, ele é mestrando, né? Eu acabei de terminar o meu mestrado, então a gente pesquisa muito, lê muito. Então, por isso a ideia de fazer um curso integrando várias áreas, né, João? Isso. Na verdade, essa multidisciplinariedade, né, que é bem importante, assim. A Renata falou uma coisa bem legal, que ela tem visto uma advocacia mais jovem e mais solta daquele formato de escritório antigo. Vejo isso uma tendência grande para parcerias ao invés de sociedades de advogados. Sim, né? Eu acho que tem bastante a ver com... porque eu sou muito entusiasta de autores que falam sobre essa sociedade em rede e tal, e é isso, assim, né? E até quando a gente fala uma questão do direito trabalhista, se você for ver hoje, infelizmente, fala-se muito sobre o empreendedor de si, eu sou um empreendedor de si em si, também, né? E eu acho que a gente pode fazer essa ligação mesmo, assim, que só comprova como os autores têm... tem razão quando falam sobre isso, né? Sobre uma horizontalização da sociedade. Se hoje eu falei sobre isso, a questão do próprio judiciário atuando não mais como o resolvedor de problemas, mas como fomentador de resoluções alternativas de conflitos, né? Então, bom, academicamente falando é isso, né? A minha apresentação foi bastante acadêmica nesse sentido. Maria Madalena falou que a ascensão dos dados é a morte da política. Quando participo de educações acerca do desenvolvimento tecnológico e seus impactos, penso sempre se não há contraditoriamente uma regressão perigosa sobre diversos aspectos. Maria Madalena, eu tenho... Maria Madalena, abre seu microfone e conversa com a gente aqui. Eu tenho completa razão, eu acredito bastante no que você está falando. Uberização do trabalho é um termo que surge também juntamente com esse capitalismo de plataformas. Você pode pesquisar esse termo no Google, que você vai achar bastante coisa legal. Capitalismo de plataforma. E tem um autor, Moisés Pinto Neto. O Moisés Pinto Neto, se você for procurar ele, Moisés com Y, ele fala um pouco sobre isso, assim. É bem interessante falar sobre isso, porque na minha discussão, para ser bem sincero, no meu trabalho eu defendo as tecnologias da informação como um avanço, e você tem toda a razão de falar que não, que seria um retrocesso, mas eu defendo com base num autor chamado Boaventura de Souza Santos, que fala que acredita que as tecnologias da informação trazem uma resistência ao capital, e que ele acredita isso por um sentimento próprio. Então, se é possível trazer sentimento para a discussão e para a ciência, eu abraço o que o Boaventura de Souza Santos está falando, assim, né? Então, basicamente é isso, assim. É uma questão de... E também eu estou falando um monte aqui, porque se vocês não participarem, eu vou jogando um monte de ideias para vocês.
a questão de você... A Renata, ela falou, né, também aqui alguma coisa. Maria, a regressão existe, acredito eu, quando se usa a tecnologia para praticar a desinformação. A pós-verdade é uma realidade. É uma realidade e se usa muito das redes sociais para propagar isso. O dilema das redes Netflix é bem bom para ilustrar isso. Isso. Ah, Maria Madalena, amanhã você vai ter que participar, então. Amanhã, se hoje foi... Não, não vou comparar. Amanhã vai ser tão legal quanto hoje. Eu ia falar um pouco sobre, se alguém não puder aparecer amanhã, né? Aí eu vou falar um pouco, fazer um merchandising aqui, bem rapidinho. Uma propaganda mesmo. A gente desenvolveu um curso que vai se chamar Advocacia de Impacto no Direito da Saúde. E a gente vai falar um pouco sobre o que eu falei hoje, sobre uma sociedade horizontal tal, e uma horizontalização, e a partir disso, a gente vai falar sobre Design Thinking e Teoria U, que foram, na verdade, Teoria U eu já abordei um pouco hoje. E esse curso, ele pretende juntar pessoas para criar projetos inovadores, utilizando-se da habilidade do jurista, do Design Thinking e da Teoria U. Então, o curso começa no dia 15 de outubro e ele vai abordar alguns aspectos que eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar para vocês aqui, ó. A gente vai ter essas aulas aqui de introdução à sociedade da informação, um pouco do que eu falei hoje. A gente vai falar sobre a diferença entre design e design thinking, uma criação colaborativa a partir das pessoas. A Jéssica Poliniak está aqui, ela dá palestra sobre visual law e tem bastante a ver com design thinking. E aí a gente vai ter aulas práticas com métodos de observação e empatia, vai falar um pouco sobre teoria U, sobre jornadas de coparticipação, prototipagem, e a gente pretende, a partir desse curso, gerar aqui portfólios e projetos inovadores na área do direito da saúde, da direito da saúde mesmo. E tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Eu vou postar para vocês aqui daqui a pouco o link para inscrição. As 30 primeiras vagas custam R$100. E esse é um valor bem justo. E é isso, mas é assim, não tem nada a ver, é só uma pequena propaganda aí do que o NPD está planejando para o futuro, né? Depois dessas nossas conversas de hoje e de amanhã, e também outros eventos que a gente vai planejando aí, né, Isabela? Isso. Isso. Com certeza. Com certeza, né? Mas alguém quer Compliance, falar? só me chamar. Tá bom. Jéssica tá aí, quer dar uma palavra sobre o que a gente conversou hoje, falar um pouco sobre Visual Law, pode falar também. A gente não abordou muito sobre isso. Se a Camila estiver por aí, a Sumaia. Eu tô aqui. Tá aí. Então, acho que você pode fazer uma propaganda do que você vai falar amanhã. Bom, então convido todos e todas que estão assistindo agora, né, a continuar acompanhando essa conversa amanhã. Eu vou falar, né, a Rafaela também vai falar sobre, a gente vai continuar um tema sobre sustentabilidade, sobre direito à sustentabilidade. Eu vou também, além de falar um pouco a questão do ESG, que vocês dois trouxeram aí um pouco hoje,
também vou trazer a questão da atuação do profissional da advocacia de uma forma mais sustentável, como que isso já tem acontecido, né? Essa movimentação. Eu acho que eu vou trazer um histórico, né, também da sustentabilidade corporativa, né? Como do contexto atual que a gente tá vivendo hoje. E da importância, então, dessas empresas estarem adequadas, né, tanto em questão de compliance e governança, essas questões né, essas diretrizes internacionais, e também, né, nossa atuação frente a isso, né, decorrente de todas dessas mudanças que estão acontecendo na sociedade, né? Acho que a Covid-19 também acelerou muita coisa, né? Não dá para chamar de oportunidade, mas tem muita coisa que aconteceu, muitas empresas que se movimentaram. Aí a Isabela deu o exemplo da Magazine Luiza, eu acho que é um exemplo excelente de empresa que soube ser resiliente, se reinventar, sair na frente, né, como vetor de transformação social, então, mais ou menos nesse sentido. Então, espero todo mundo. Pois é. A Rafa me adiantou aqui que ela vai contar uma história dos Maoris. A Rafa é bióloga e ela tem uma experiência incrível sobre os direitos da terra e tal, e vai ser bem legal a gente conversar com ela e com a Camila amanhã. Amanhã vai estar bastante interessante também, então eu estou fazendo uma propaganda para vocês. Ainda dá para se inscrever, dá para chamar outras pessoas também para participar. E também acho que chamar pessoas que também já estão inscritas para que participem também. Eu acho que João, já... nós vamos integrar tudo isso com o compliance também. Sim, vamos integrar com compliance, claro. Ô, João, vamos fazer um print final aqui de todo mundo que participou. Peço que liguem as câmeras. Da nossa reunião. Isso, vamos fazer um print. A Isabela que vai fazer o print para nós. Se vocês puderem ligar a câmera aí, nós já estamos finalizando. Eu espero vocês amanhã de tarde. E se preparem, como a Maria Madalena falou, se preparem para participar, né? A Jéssica falou bastante hoje, a gente apresentou os seminários do nosso mestrado hoje, né, dos nossos trabalhos, então a gente está meio cansado mesmo. A Jéssica, se não podia, hoje ela estava dispensada de participar, né? E sintam-se sempre convidados. Vai ter sempre palestras, apresentações gratuitas, além do curso, né, João? Além do curso, claro. De qualquer forma, João, eu acompanhei tudo aqui e parabéns, né, pela iniciativa de vocês, pela abordagem dos temas aí, bem interessante. Com certeza aprendi muita coisa, né, durante esse período aí que permanecemos juntos. Isso. Mesmo que virtualmente. Isso. Obrigada. A Nina vai aparecer também. Opa, não vai. Meu Deus, o que é isso? A minha cachorra, eu tenho um pincher, não é muito fácil. Já congelem os sorrisos aí, ó. Quem quiser aparecer, a chance de ficar famoso é agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto. Tirei. Valeu, obrigado.